Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. E eu queria pedir, gentilmente, que nós ficássemos em pé para lermos a palavra do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos em pé, amém? Todos em pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Quantos acharam? Diga: eu achei. Glória a Deus. O texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Vamos orar, irmãos? Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, na virtude do Espírito, em oração, falamos a Ti. E o nosso desejo, ó Pai, é o de sermos mais uma vez edificados pela Tua palavra, por ela edificados, por ela consolados, por ela exortados. Que o Senhor faça isso nessa noite, porque só Tu podes fazer isso, só Tu podes quebrar os corações, só Tu podes falar aos corações, só Tu podes transformar as nossas vidas. Não há ninguém que possa fazer senão o Senhor. E por graça e misericórdia suplicamos para que o Senhor o faça através desse instrumento frágil, limitado, Senhor, que depende de Ti, porque sem Ti nada pode fazer. Faça isso de maneira a glorificar o Teu próprio nome. Nós precisamos, Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Irmãos, cada informação contida nesse texto é de suma importância para nós termos um entendimento claro do que João pretendia comunicar ao nosso coração quando escreveu essa passagem. Nenhum dado aqui está aqui à toa. Todos os dados estão aqui a fim de nos trazer uma compreensão precisa a respeito do que João queria comunicar com a igreja, queria comunicar conosco a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E esse texto começa dizendo então que havia um homem, e o nome dele é Nicodemos. Diga comigo, Nicodemos. Esse homem era um judeu, irmãos. E pelo fato de Nicodemos ser judeu e ser homem,
ele já se considerava uma pessoa abençoada. O judeu, homem, faz uma oração todos os dias. E a oração que um judeu homem faz todos os dias é a seguinte: ele ora agradecendo a Deus por ter nascido homem e agradecendo a Deus também por não ter nascido mulher. Nada contra, amém, irmãs? Amém? Amém? Mas um judeu homem, ele se considera abençoado simplesmente pelo fato de ter nascido homem. Mas o texto não vai dizer apenas para nós que Nicodemos era um judeu e que ele era homem. O texto também vai dizer para nós, irmãos, que esse homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu. Diga comigo, fariseu. Diga para o irmão do seu lado, fariseu. E esse termo fariseu, ele se tornou meio pejorativo nos nossos dias, né? Quando um crente quer chamar o outro de hipócrita, discretamente ele olha para o irmão e diz o quê? Ô seu fariseu. Mas não foi assim que o movimento dos fariseus começou, irmãos. O movimento dos fariseus, ele teve início quando o povo de Israel foi levado por cativeiro na Babilônia. Você deve se lembrar que toda a expressão de culto do povo de Israel estava diretamente ligada ao templo. Para que eles pudessem adorar a Deus, eles tinham que subir ao templo. Para que eles pudessem ouvir a lei de Deus, eles precisavam ir ao templo. O lugar de oferecer sacrifícios e entregar ofertas a Deus era o templo. O culto, irmãos, toda sorte de expressão religiosa do povo de Israel girava em função do templo. Mas quando os judeus hebreus foram levados para o cativeiro babilônico, o templo foi destruído. A nação de Israel foi completamente devastada. E você deve se lembrar que eles não apenas perderam a sua pátria, mas no cativeiro, o povo de Israel era constantemente ameaçado na sua cultura, na sua vida espiritual. Você tem que se lembrar lá em Daniel, que o texto vai dizer para nós, o relato bíblico em Daniel vai dizer para nós, que Daniel e os seus amigos foram obrigados a aprender a cultura dos babilônios, a língua dos babilônios, porque essa era uma forma de dominação do povo babilônio. Então, uma vez que Israel estava longe da sua terra, e sendo intensamente bombardeado por essa cultura dessa nação, eles estavam correndo um grande risco, irmãos, de perderem aquela identidade como povo de Deus. Uma vez que a cultura do povo de Israel havia sido dada por Deus, a perda dessa cultura implicava em perder o símbolo de ser um povo de Deus. E devido a essa ameaça cultural que o povo de Israel estava sofrendo, homens começaram a se levantar e começaram a construir pequenas casas que eles chamavam de sinagoga. E nesses lugares, na sinagoga, as pessoas iam para ouvir a lei de Deus e não perderem contato com a cultura do seu povo. O movimento dos fariseus, irmãos, surgiu com essa iniciativa, essa proposta de levar o povo de Israel a permanecer firme na cultura de povo de Deus. As pessoas iam até a sinagoga para ouvirem a lei de Deus e estarem familiarizadas com a cultura do povo de Deus. E tão grande era o zelo desses homens, irmãos, por essa cultura do povo de Deus, tão grande era o zelo dessas pessoas, que eles começaram então a criar leis para proteger a lei. Na lei de Moisés está escrito que os homens não deveriam comer alimentos impuros, mas os fariseus, com medo das pessoas quebrarem esse mandamento,
eles criaram um mandamento para proteger o mandamento. E eles começaram então a ensinar as pessoas que elas deveriam não apenas cuidar com o que comiam, mas elas também não podiam comer sem lavar as mãos. Você deve se lembrar lá em João no capítulo 2, que quando o Senhor Jesus transformou aquelas talhas de água em vinho, as talhas eram usadas para a purificação. Mas não apenas essas regras, mas muitas outras foram feitas e criadas pelos fariseus para que as pessoas não quebrassem a lei de Deus. O problema, irmãos, é que com o passar do tempo, os fariseus se tornaram mais zelosos da sua tradição do que propriamente da lei de Deus. E eles eram tão zelosos da sua tradição, que quando o Senhor Jesus apareceu pregando a lei de Deus, eles desprezaram o Senhor por causa dos seus costumes. Mas você consegue perceber que a iniciativa original desse movimento não era criar um grupo de pessoas rígidas, não era criar um grupo de pessoas religiosas, não era criar um grupo de pessoas hipócritas. Pelo contrário, a iniciativa dos fariseus era que as pessoas fossem tão zelosas da lei de Deus que vivessem e não se corrompessem com a cultura daquele tempo. Esse homem Nicodemos, irmãos, o texto bíblico vai dizer para nós que ele não era apenas um fariseu, mas ele era um dos principais. Sabe o que significa? Isso significa que Nicodemos não apenas era fariseu, mas ele ensinava outras pessoas como serem fariseu. E aí eu te pergunto, você acha que Nicodemos orava, irmão, sim ou não? Quantos acham que Nicodemos orava aqui? Quantos? E Nicodemos orava, e ele não orava pouco, ele orava muito, irmãos. Os fariseus tinham o hábito de orar pelo menos 3 vezes por dia. 3 vezes. Você acha que Nicodemos conhecia a lei de Deus, sim ou não? Os fariseus, irmãos, com 9 anos de idade, já tinham decorado o Pentateuco todinho: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem gente que não sabe nem achar esses livros na Bíblia. Os fariseus tinham eles decorado. Com 13 anos de idade, eles não tinham apenas o Pentateuco decorado, mas também os profetas. 13 anos de idade. Esse homem, irmãos, provavelmente conhecia a lei de Deus de trás para frente, de frente para trás. Ele era profundamente zeloso da tradição que havia lhe sido passada. Mas Nicodemos não era apenas um bom conhecedor da Bíblia e não era apenas um homem de oração. Certamente ele também dava dízimos e ofertas. Ele frequentava o templo. Provavelmente ele era um exemplo de um bom homem de família, um bom pai, um bom marido. E o texto vai mostrar mais para nós. O texto vai mostrar, irmãos, que esse homem Nicodemos não era apenas um bom fariseu, mas ele também conhecia Jesus. E ele tanto sabia quem era Jesus, que foi esse conhecimento que ele tinha de Cristo, que o levou à madrugada sair e ir ao encontro de Jesus. Enquanto tantas pessoas criticavam Jesus, esse homem Nicodemos, em uma noite, por causa do conhecimento que ele tinha de Jesus, ele saiu, foi até Jesus e disse: mestre, olha, eu sei muita coisa. A primeira coisa que eu sei é que o Senhor é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. O Senhor só pode ser de Deus. Irmãos, Nicodemos sabia quem era Jesus. O conhecimento que ele tinha de Jesus o havia levado até Jesus. E outra coisa, ele até sabia que Jesus era poderoso para operar milagres.
Ele sabia que Cristo tinha poder para operar maravilhas, mas ainda sendo esse homem religioso, ainda orando, ainda lendo a Bíblia, frequentando o templo, dando dízimo e oferta, ainda ele, irmãos, fazendo orações, ainda ele sabendo quem era Jesus, sabendo que Cristo podia operar milagre, o relato bíblico diz para nós que esse homem não havia nascido de novo. O texto diz que ele se aproxima de Jesus e ele diz: mestre, nós sabemos que o Senhor fala da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. E, irmãos, Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Parafraseando as palavras de Jesus, o que Jesus disse para Nicodemos foi o seguinte: Nicodemos, você pensa que vê, e você pensa que sabe, mas na verdade, Nicodemos, você nem vê e nem sabe, porque esse tipo de conhecimento que você alega ter, só tem aquele que passou por uma porta e você ainda não passou por ela. Jesus está fazendo aqui, irmãos, uma distinção clara do que é religião e o que é novo nascimento, porque nós podemos ter todas as características de uma pessoa religiosa e ainda assim nunca termos tido uma experiência de fato com Jesus. Nunca. Nós podemos orar, a gente até pode ler a Bíblia, pode até vir no culto, pode até participar do momento de gratidão do ofertório, nós até podemos saber quem é Jesus, a gente até pode saber que Jesus opera milagre, e esse conhecimento a respeito de Jesus pode até nos levar a Ele, mas isso não significa ter tido uma experiência definitiva de conversão. Nicodemos olhou para Jesus e falou assim: como é que pode? Que coisa é essa, Jesus, que o Senhor está falando? Pode um homem porventura voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus olhou para ele e falou assim: ô Nicodemos, você não está entendendo nada, meu filho. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não fique impressionado de eu estar dizendo para você que você precisa nascer de novo. Irmãos, Jesus estava falando de um nascimento sobrenatural aqui, sim ou não? Se nós interpretarmos o que é nascido da carne, é carne como Nicodemos, nós estamos correndo o risco que ele correu, porque Cristo estava falando de uma realidade espiritual e ele não estava conseguindo entender. Quando Jesus diz aqui para nós o que é nascido da carne é carne, Ele está dizendo para nós que tudo que a força do homem natural pode produzir é origem carnal. Tudo que o homem pode fazer no seu esforço é simplesmente natural. Somente o Espírito de Deus pode produzir em nós uma obra que é de fato espiritual. Só o Espírito Santo, irmãos, pode provocar em nós aquele nascimento genuíno que vem da parte do Espírito. E é por isso que Jesus completa dizendo: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Nicodemos, em primeiro lugar, o Espírito Santo que opera a obra de Deus, ele tem vontade própria. Ninguém pode dizer para ele: sopra aqui, Espírito,
Sopra ali, porque Ele sopra de acordo com a sua vontade. O vento sopra onde quer. O texto diz: você ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Esse Espírito que opera a vontade de Deus e nos leva a experimentar isso que Cristo chamou de novo nascimento, irmãos. Ele não apenas tem vontade própria, mas a vontade dele, em muitos momentos, ela parece ser misteriosa. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado aí. Você sabia que algum dia alguém já olhou para essa pessoa e disse assim: ó, esse cara não converte nunca? Sabia disso? Sim ou não? Você já parou para perceber? Existem pessoas, presta atenção aqui, existem pessoas que você olha para elas e fala assim: cara, esse cara tem que converter, e ele não converte. Aí aquele outro que você fala assim: esse não vai converter, nunca converte. Alguém já viu isso aqui? Irmãos, a vontade do Espírito, ela é misteriosa. Ele tem vontade própria. O vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz e só percebemos onde ele vem, para onde ele vai. Agora o texto diz, irmãos, que aqueles que de fato nascem de novo, vivem a partir da vontade desse Espírito, vivem a partir da vontade misteriosa do Espírito Santo. E o Senhor fala com Nicodemos assim: ô Nicodemos, eu falei com você de coisas naturais, estou utilizando aqui de uma ilustração natural para fazer você entender as coisas do Espírito de Deus, e você não consegue entender. O que é que vai acontecer se eu falar com você de coisas espirituais? Quem é você? Quem sou eu nessa noite? Será que nós somos verdadeiramente nascidos de novo, ou nós somos apenas religiosos? Se você abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 4, você vai perceber uma outra história. Nós não vamos ler o texto, mas esse capítulo 4, irmãos, vai começar uma nova história. Já não mais a história de um homem, mas a história de uma mulher. E se o homem era considerado abençoado por ser homem e ser judeu, a mulher naquele tempo era completamente desprezada. No capítulo 3, irmãos, nós temos um homem judeu que se considera abençoado por Deus pelo fato de ser homem e ser judeu. O capítulo 4 começa com uma mulher rejeitada, uma mulher desprezada, e o texto faz questão de dizer para nós que ela não é judia, pelo contrário, ela é samaritana. E se os judeus se consideravam abençoados por serem povo de Deus, os samaritanos daqueles dias eram completamente desprezados. Os samaritanos eram uma mistura de pessoas, uma mistura de raças, e as pessoas olhavam para os samaritanos com olhos de desdém. O capítulo 3 começa com um homem, ele é judeu, ele é abençoado. O capítulo 4 começa com uma mulher, ela é desprezada, ela é samaritana, ela é rejeitada por ser mulher e por ser samaritana. O capítulo 3 vai mostrar para nós que é Nicodemos quem vai atrás de Jesus. É ele quem, em diante do seu conhecimento, se levanta e vai até Jesus. O capítulo 4, irmãos, não é a mulher que vai atrás de Jesus, mas é Jesus quem vai atrás da mulher. É Jesus quem senta na beira do poço e fica esperando por ela. E diferente de Nicodemos, que conhecia quem era Jesus, aquela mulher não fazia nem ideia de quem ela estava falando. Aquela mulher nem sabia que ela estava diante de Jesus.
O conhecimento de Nicodemos o levou até Cristo, o levou a dialogar com Cristo. O conhecimento que aquela mulher tinha, irmãos, era nulo. E ao invés de ela buscar conversar com Jesus, ela buscava de todas as formas colocar Jesus para o lado de fora da conversa. Nicodemos estava de todas as formas, por meio da sua força, conseguir manter um diálogo com Cristo. A mulher samaritana, irmãos, vivia uma vida de pecado. Ela já tinha tido 5 maridos. Ela estava no 6º marido, que nem era marido dela. E a razão de ela estar no hora do poço, a razão de ela estar no poço naquele horário, era exatamente porque ela estava buscando fugir do confronto a respeito dessa vida. Mas sabe o que é impressionante? É que Nicodemos termina o seu diálogo com Cristo com uma interrogação. E essa mulher pecadora, que nada sabia sobre Jesus, essa mulher samaritana rejeitada, que não podia ser considerada abençoada por quem era, porque era mulher e samaritana, essa mulher que nada sabia sobre Jesus, essa mulher, irmãos, que vivia uma vida de pecado e buscava esconder o seu pecado, essa mulher terminou a sua vida convertida, nascida de novo. E o impacto do evangelho na vida dessa mulher foi tão grande, irmãos, que ela não apenas foi salva, mas ela salvou uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Parece, irmãos, que o Espírito de Deus tem mais facilidade para lidar com aquele coração que reconhece diante de Deus que carece da sua presença, do que aquele que por meio da sua religião tenta se justificar diante de Deus. Deus deseja encontrar em nós corações quebrados, corações arrependidos, como o coração dessa mulher. Não é tanto o que eu e você podemos fazer, mas é aquilo que o Espírito de Deus pode fazer em nós. Ainda que eu e você sejamos como desprezados, rejeitados, e seja mínimo o conhecimento que tenhamos a respeito de Cristo, se em face de Cristo nos prostrarmos diante dele, irmãos, certamente teremos muito mais sucesso do que alguém que pela sua religião busca se justificar diante de Deus. Quem somos nós nessa noite? E é muito propício falarmos sobre isso essa noite, porque, irmãos, 15 pessoas desceram as águas nessa noite. 15 pessoas. 18 pessoas, perdão. Melhor ainda, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Mas essas pessoas desceram as águas, irmãos, confessando o quê? Jesus Cristo. Reconhecendo que não podem, reconhecendo que são fracos, que são limitados, que não é pela força do seu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo. Essa mulher era uma mulher pecadora, tinha tido 5 maridos, estava no 6º marido que não era marido dela. Essa mulher nada sabia sobre Cristo, mas quando teve o um encontro com Cristo, essa mulher foi profundamente transformada. A nossa religião, irmãos, não pode nos justificar diante de Deus. Aliás, a nossa religião não tem poder nenhum contra o pecado do nosso coração. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que em nada a religião tem poder de matar a sensualidade. A pergunta é: nós somos religiosos ou nós somos convertidos? Nós verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo, ou estamos seguindo um costume, uma tradição que nos foi passada, que nós pensamos que por meio dela podemos ser aceitos diante de Deus, e na verdade
vamos terminar nossa vida como Nicodemos, com uma grande pergunta e sem a resposta. A maior obra do Espírito aqui essa noite, irmãos, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, diz o Senhor Jesus em João 14, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Deus quer promover uma transformação verdadeira em cada um de nós, dos nossos corações. Mas para isso, irmãos, muitas vezes, como Ele fez com Adão, Ele vai precisar arrancar as nossas folhas de figueira, para que Ele possa nos cobrir com o sangue do Cordeiro. Fique de pé no seu lugar. A questão aqui essa noite não é se você já tem a sua religião. Às vezes nós falamos de Cristo para as pessoas, elas dizem assim: não, mas eu já tenho a minha religião, eu sou isso, eu sou aquilo. Nicodemos também já tinha a religião dele, ele era fariseu. Mas diante de Cristo, a religião de Nicodemos nada pôde fazer por ele. Diante de Cristo, a resposta de Cristo para ele foi: você precisa nascer de novo. De novo. Você precisa nascer de novo. E como nós ouvimos de maneira bem apropriada pela pastora Dinamácia aqui, é impossível, irmãos, termos tido um encontro com Cristo e permanecermos calados. Essa mulher, irmãos, ela foi tão impactada em João capítulo 4 pela pessoa de Jesus, que ela levou uma cidade inteira aos pés de Cristo por causa desse encontro. Sabe, Deus quer fazer isso em nós, para que fazendo isso em nós, possa fazer a partir de nós. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos religiosos ou nós nascemos de novo? A obra do Espírito de Deus em nós traz a realidade do coração, ou ela é simplesmente superficial? E se nessa noite o Espírito te convence de que você precisa de algo que você ainda não tem, eu te digo, Ele está aqui, Ele pode fazer isso nessa noite. Ele está aqui, Ele está aqui. Por muito tempo eu fui um bom religioso. Por muito tempo. Eu sabia orar, eu sabia ler a Bíblia, eu sabia tudo isso. Mas isso estava tão distante da realidade do coração. Mas eu me lembro como se fosse ainda hoje, aquele dia em que o Senhor rasgou o meu coração e eu pude verdadeiramente ter um encontro com Cristo, um encontro com Jesus. Talvez seja seu dia hoje, talvez seja a sua noite.